Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo eu não vou fazer aquela piada de muita gente me pergunta não, porque dessa vez eu vou falar de um assunto que as pessoas me perguntam mesmo. O que a gente deixa num plugin no WordPress e o que a gente bota no tema do WordPress. A gente vai discutir um pouquinho desse conceito de território de tema e território de plugin. Você provavelmente já viu um Functions PHP de um tema com mais de 1000 linhas. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que isso não é normal, isso não é bonito e você precisa parar de fazer isso. O que a gente vai deixar então no tema? A regra de ouro é, quando eu desativar esse tema, essa coisa precisa continuar no site. Por exemplo, um formulário de contato. Ele fica no site quando a gente troca de tema? Fica, né? Você não precisa, não tem nada a ver o tema com ter ou não um formulário de contato. Um site sobre cinema, por exemplo, tem um custom post type de filme. A definição desse custom post type vai estar no tema ou vai estar num plugin? Porque o tema a gente pode trocar mais fácil, mas a funcionalidade de custom post type de filme, ela precisa continuar. Então essa definição de CPT, né, custom post type, precisa estar num plugin. Então a regra de ouro é sempre pensar, o que eu estou fazendo é inerente ao visual ou inerente a funcionalidades e arquitetura de informação do site? Se for uma funcionalidade ou inerente à arquitetura de informação, isso necessariamente precisa estar num plugin. Então vamos lá, coisas que precisam estar no tema, né? Chamadas para arquivos CSS e JavaScript, definição de áreas de widget, definição de personalizações lá do Customizer, personalizar, aquelas opçõezinhas precisam estar no tema. Coisas que são tão inerentes ao visual que você vai trocar de tema e isso vai acabar mudando. Uma opção de, por exemplo, cor de fundo do site, isso é muito do tema, né? Chamar um CSS de uma biblioteca de ícones, por exemplo, isso às vezes é de um plugin que chama, mas normalmente é inerente ao visual do negócio. Então isso fica no tema. Agora vamos falar um pouquinho do que precisa estar dentro de um plugin. Agora vai ficar melhor para entender a diferença. Por exemplo, definição de shortcode. Isso precisa estar num plugin porque se você trocar o tema, aquele shortcode fica perdido. Então no conteúdo lá vai ter um abre chaves, uma palavra qualquer que o cliente, o usuário, não vai entender nada daquilo. Então definição de shortcode é coisa de plugin. Outro exemplo, que de vez em quando a pessoa se bate e eu me bati já, desculpem. Colocar código do Google Analytics direto no tema. A gente sempre pensa, isso tem que estar pertinho do abre, tag body lá, então eu vou botar no tema. E aí troca o tema, a pessoa esquece que aquilo estava no tema, e de repente perdeu 2 dias de acesso ali porque isso estava no lugar errado. Então, Analytics é sempre em plugin. Outro exemplo que eu falei, definição de Custom Post Type e Custom Taxonomy, né? Taxonomia personalizada e tipo de post personalizado. Isso sempre vai estar em plugins, por favor. Não definam, por exemplo, vou definir um Custom Post Type portfólio. Isso a gente viu demais, né? Custom Post Type portfólio tem que estar num plugin separado, porque aquele tema ali vai mudar, mas a natureza do site continua tendo que ter o CPT portfólio. Então, a definição de CPT e definição de Custom Taxonomy é sempre em plugin. Aí vem uma dúvida interessante. Você vai criar um pluginzão para todas as funcionalidades daquele projeto ou um pluginzinho para cada coisa? Um pluginzinho para cada coisa tem a vantagem de que você pode ativar e desativar esses módulozinhos conforme a necessidade do cliente. Então, por exemplo, você tem um plugin que faz uma coisa e o outro plugin que faz uma outra coisa. Se você quer desligar só uma dessas funcionalidades, fica mais fácil se isso estiver separado. Se estiver tudo junto, às vezes é mais difícil de ler, às vezes é mais difícil de dar manutenção. Então, prefere deixar separado no que der, né, para ficar mais fácil. Aí você vai me perguntar, mas Felipe, se eu for criar um plugin para cada coisinha, eu vou acabar cheio de plugin. E aí site com muito plugin não tem um bom desempenho. Então, vamos lá. Você vai ter essa funcionalidade de qualquer jeito no teu site. O que a gente precisa entender sobre desempenho com muitos plugins é que muitas vezes esses muitos plugins são vários tiros de canhão em várias mosquinhas diferentes. Por isso que o site fica pesado, não é porque tem 100 plugins, é porque tem 100 plugins para 500 funcionalidades diferentes. Então, se você vai criar um CPT e um Custom Taxonomy, não interessa se tu vai botar isso no tema ou no plugin, você vai ter que ter aquilo de qualquer jeito. E a diferencinha mínima de microsegundos ali de carregamento não vai te trazer mudança nenhuma. Pelo contrário, esse teu produto vai ter uma manutenção muito mais fácil, porque quem pegar aquele código dali para frente vai entender que aquilo está separado e vai mexer só naquela coisinha. O todo fica mais granularizado do que, por exemplo, tudo empaçocado no tema e que a pessoa, para achar aquilo ali, tem que ficar vasculhando linhas e linhas de código.
O core do WordPress ele não fornece um jeito de você ter um plugin ligado só se outro já estiver ligado. Existem algumas bibliotecas que ajudam nisso. O TGM Plugin Activation, acho, TGMPA, é uma ferramenta muito legal nesse sentido, porque ele deixa plugins recomendados e plugins obrigatórios para temas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada. Você pode fazer isso através do Composer também, é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. E você também pode, por exemplo, associar ao Action Plugins Loaded, por exemplo, para você verificar se o plugin que você precisa está habilitado. Por exemplo, você pega o código do WooCommerce Correio, se não me engano. Logo no comecinho, ele vai verificar nesse Action Plugins Loaded, que é do core do WordPress, ele vai executar uma função nesse hook, nesse action, e verificar se o WooCommerce está ligado. Se o WooCommerce não estiver ligado, o WooCommerce Correios não serve para nada. Então ele te avisa, ó, para você usar o WooCommerce Correios, você precisa estar com o WooCommerce ligado. Esse é um outro jeito de verificar se o plugin que você precisa também já está rodando. Então é isso, pessoal. É um vídeo curto para falar de uma coisa muito importante, que é essa divisão. Você pode ver mais informações no post meu do meu blog de um tempinho atrás. Tem uma palestra muito boa do Alisson, da Ast, num WordCamp de Poá, eu acho, Porto Alegre. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E ele fala sobre esse assunto meia hora, uma palestra bem bacana, vale a pena assistir. Não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo, de assinar o canal, de compartilhar com seus amigos. Vamos dar uma forcinha pro canal aí, faz favor. Valeu? Até a próxima semana. E na próxima semana eu ainda estou sem computador, então vai ser um videozinho desse de bate-papo mesmo. Se você tiver alguma sugestão de assunto, deixa aqui embaixo. Valeu? Tchau!